Olá, meu nome é Tereza e hoje eu e Maria Eduarda vamos dar início à apresentação de artigo científico referente ao seminário dos componentes curriculares de Bioquímica Metabólica e Bioestatística. Então, o artigo selecionado ele tem como título O imunometabolismo é um fator-chave para o controle de elite espontâneo persistente da infecção do HIV-1 e ele foi publicado em abril de 2019. Bem, os autores eles introduzem um artigo definindo o que são os controladores de elite, que são indivíduos raros que conseguem controlar naturalmente a carga viral abaixo do limite de detecção, na ausência de terapia antirretroviral combinada, ou seja, eles são aqueles pacientes infectados pelo HIV que mantêm uma carga viral indetectável, então eles conseguem conter a replicação do vírus dentro do organismo, mesmo sem tratamento. Dessa forma, os autores entendem que essa seria a chave para a cura funcional do HIV ser alcançada. Ao caracterizar esses pacientes, foram relatados diversos mecanismos imunológicos envolvidos no fenômeno controlador, incluindo os fatores genéticos do hospedeiro. Entre eles, a gente tem a presença da HLA-B57, que é um gene do complexo antígeno leucocitário humano, que está associado com a lenta ou não progressão da doença em pacientes infectados com o vírus da imunodeficiência humana, né, o HIV. Além disso, pessoas com esse gene têm mais linfócitos T que atacam esse vírus. Outro fator importante é uma resposta distinta e eficaz das células T específicas do HIV-1, mediada por alta produção de citocinas e quimiocinas pelos controladores de elite. Além disso, uma variedade notavelmente ampla de moléculas HLA de classe 2, que também são genes do complexo antígeno leucocitário humano de classe 2, nesse caso HLA-B57 de classe 1, e essas são responsáveis, né, elas participam da resposta imune do indivíduo. Várias observações confirmaram que os controladores de elite são indivíduos heterogêneos, do ponto de vista clínico e em relação às características imunológicas e virológicas, já que existem nesse grupo indivíduos com perda do controle virótico e indivíduos controladores persistentes, né, que mantêm esse controle durante a infecção. Bem, o autor ele vai citar como uma peça importante na infecção do HIV, que é o imunometabolismo, né, que é o metabolismo do sistema imunológico, que vai tentar explorar o papel das vias metabólicas dentro das células imunológicas e como essa interação vai regular os resultados da resposta imunológica. Até porque as mudanças no perfil metabolômico das células após a infecção viral são aspectos importantes para a replicação viral e para a disseminação do reservatório do HIV nas células TCD4. Também, a partir da medição de produtos metabólicos específicos no plasma, foi revelado diferenças nos fenótipos de indivíduos infectados por HIV e identificou biomarcadores associados à evolução natural do vírus. Além disso, outras hipóteses foram criadas, dentre elas, o triptofano, né, a possibilidade de poder explicar a persistência da resposta funcional das células T e também diferenças metabólicas importantes entre controladores de elite persistentes transitórios. Bem, visto a importância da relação do imunometabolismo, o presente artigo tem como objetivo realizar estratégias metabolômicas direcionadas e não direcionadas, a fim de estudar os mecanismos subjacentes associados à perda do controle virótico espontâneo dos controladores de elite e identificar potenciais biomarcadores preditivos que podem explicar a ineficiência das respostas das células T específicas do HIV observada em controladores transitórios. Bem, para a realização do estudo, foram incluídos 16 indivíduos controladores de elite, ou seja, aqueles que apresentavam menos de 50 cópias do RNA viral. Dentre esses 16 indivíduos, 8 experimentavam a perda do controle virótico espontâneo do HIV, que foram chamados de controladores transitórios, e 8 que mantiveram o controle virótico durante o mesmo período de acompanhamento, que foram chamados de controladores persistentes. Como vocês podem ver na representação esquemática do desenho de estudo, foram feitas 4 determinações para os indivíduos transitórios, entre elas a pré-perda do controle e a pós-perda do controle, e foram feitas 2 determinações para os indivíduos PCs, controladores persistentes. Como vocês podem ver, a partir de um certo ponto, os controladores transitórios passaram a ter
mais cópias de RNA viral, RNA do HIV. Então, quer dizer que eles perderam essa capacidade de conter a replicação desse vírus dentro do organismo. Já os indivíduos controladores persistentes, eles mantiveram essa capacidade de forma contínua. Bem, para o estudo foram coletadas amostras de células mononucleares de sangue periférico e plasma congelado, e para o critério de exclusão foram utilizados a utilização de medicamentos. Então, nenhum dos indivíduos tomou medicamentos com efeitos metabólicos. Bem, as determinações de laboratório, a gente pode ter aqui que foram determinadas as contagens absolutas de células TCD4 e TCD8, através da citometria de fluxo, né, que é uma técnica utilizada para contar, examinar e classificar partículas microscópicas suspensas em meio líquido em fluxo. Além disso, a concentração plasmática de RNA e de HIVI foi medida por reação de cadeia da polimerase quantitativa. O DNA total foi extraído de células mononucleares de sangue periférico e os alelos do grupo HLA-B foram genotipados usando o oligonucleotídeo específico da sequência reversa ligado a um sistema de microesferas com codificação fluorescente. Bem, foram realizadas também determinações dos metabólitos do ciclo de Krebs e do metabolismo energético por GC, né, uma forma de espectrofotometria. Então, para essa determinação, houve a extração dos metabólitos das amostras do plasma, que foi realizada pelo método de precipitação de proteínas com metanol e água, numa concentração de 8:1, contendo uma mistura de padrão interno. As amostras foram analisadas em um espectrofotômetro de massa, de cromatografia gasosa, e além disso, a quantificação absoluta dos metabólitos do ciclo de Krebs foi realizada com a curva de calibração de padrão interno, usando o padrão analítico correspondente para cada metabólito determinado e um padrão interno deuterado, dependendo da família do metabólito. Além disso, uma abordagem não direcionada foi realizada, desconvoluindo os dados brutos adquiridos. Foi realizado um teste de lipoescala e nesse foram medidos as concentrações de triglicerídeos e colesterol, o tamanho e número de partículas para as classes de lipoproteínas, VLDL, LDL e HDL, e o número de partículas de 9 subclasses, grande, médio e pequenos VLDLs, LDLs e HDLs. Foi realizada também a análise lipidômica por LC. Então, a extração lipídica das amostras do plasma foi realizada por extração líquido-líquido usando éter metil tec-butílico, metanol, água. Então, a partir disso, houve análise de espectrofotometria de massa, uma análise de massa tandem, que é um tipo, né, de análise. A partir foram analisados os dados obtidos e os recursos gerados foram aliados em todas as amostras para criar uma matriz composta para realizar análises estatísticas. Bem, este foi realizado também a estimulação celular e coloração da citocina intracelular. Na verdade, esse foi um ensaio que já tinha sido avaliado anteriormente em outro estudo com objetivo diferente, mas foi utilizado nesse estudo. Então, resumidamente, as células mononucleares de sangue periférico foram estimuladas in vitro e coradas tanto superficialmente, na sua superfície, tanto intracelularmente. E chegou à conclusão que um mínimo de 1.500.000 eventos totais foram registrados para cada painel e condição. No que se diz respeito à análise estatística realizada no estudo, todas as variáveis foram consideradas não paramétricas devido ao tamanho da amostra. As diferenças entre os valores categóricos foram determinadas pelo teste quadrado, e as correlações entre as variáveis foram avaliadas por meio de teste de classificação Spearman, no qual valores de P menores que 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. Foi realizado também o fold chain de cada variável, que o fold chain é definido como a razão entre as duas quantidades para as quantidades A e B. Nesse, no caso, onde A era o valor mediano dos pontos de tempo de pré-perda do grupo TC, grupo transitório, e B era o valor mediano do grupo PC, do grupo persistente. E os resultados dessa análise foram representados com mapas de calor e análise de agrupamento hierárquico, que vão ser mostrados posteriormente nos resultados. Nos indivíduos PCs, foi realizada uma análise de PCA,
PCA, né, que é a análise dos componentes principais, e um teste de classificação sinalizada, que foram aplicados em amostras empareadas para avaliar as alterações dos metabólitos com o efeito do tempo. E chegou à conclusão que nenhuma mudança foi observada ao longo do tempo nos PCs. Além disso, foram realizadas estatísticas multivariadas para melhorar o refinamento e destilação de todos os dados metabolômicos, a fim de reconhecimento de padrões. Foram realizadas também outras avaliações para identificar variáveis e fazer melhor contribuições para a discriminação entre grupos. E, por fim, a polifuncionalidade foi definida como a porcentagem de linfócitos que produzem múltiplas citocinas. Então, de início, o recrutamento dos indivíduos ele foi realizado com base no desenho de estudo mostrado anteriormente, e a partir disso foram definidas as características clínicas e demográficas destes indivíduos no primeiro ponto de tempo de acompanhamento, e é isso que a gente vê nessa tabela aqui. Sendo que, para realizar a análise, eles pegaram 8 indivíduos dos grupos controladores transitórios e sendo que o seu período foi relacionado a 2 anos antes da pré-perda de controle, e 8 indivíduos dos controladores persistentes, em que o tempo foi apenas meramente o primeiro tempo de acompanhamento, já que eles não têm perda de controle. Então, foram feitos os testes de Mann-Whitney e Q-quadrado, e as análises demonstraram que idade, sexo, via de transmissão, co-infecção por HIV, contagem de células CD4 e CD8 e a relação, a razão entre as células CD4 e CD8 não apontaram diferenças significativas entre os grupos, já que os seus valores de P, eles foram superiores ao valor indicado. A gente tinha considerado significativos apenas valores com P menor que 0,05. Entretanto, quando analisaram o tempo após o diagnóstico em anos, eles perceberam uma diferença entre os transitórios e os persistentes, já que o grupo de TC apresentou um menor tempo desde o diagnóstico em comparação ao grupo persistente, visto que sua mediana, a mediana dos TCs, foi de 3 em um intervalo interpartílico de 2 a 8, em comparação aos persistentes, que teve uma mediana de 13 no intervalo interpartílico de 10 a 17, o que deu um valor de P para essa associação de 0,005, sendo considerado significativo pelo valor pré-definido. Além disso, eles também fizeram uma avaliação da assinatura metabolômica específica. Então, eles pegaram 70 metabólicos, identificaram e quantificaram através de um método de espectrofotometria, focando na análise da pré-perda do tempo de controle dos T6 em comparação aos P6, para entender qual assinatura metabolômica estaria associada a essa perda de controle espontâneo do HIV-1. Então, dentro dessa análise, apenas 13 metabólitos, eles apresentaram diferenças significativas, e é isso que a gente vê nessa imagem aqui. Porém, essa imagem, ela apenas demonstra esses 13 metabólitos, sem fazer uma comparação visível entre os dois grupos. Diferente do que a gente vê aqui nessas outras imagens, em que a gente tem uma distribuição dos dados significativos dos metabólitos e uma diferenciação deles entre os dois grupos de estudo. Então, aqui no B, a gente consegue ver melhor a distribuição desses dados e a significância deles dentro dessa diferenciação entre os grupos. Então, eles pegaram 8 dos metabólitos significativos, dentre os quais 6 eles eram mais significantes, eles apareceram mais nos T6 e 2 nos P6. Então, o ácido lático, a valina, o ácido pirúvico, a leucina, a isoleucina e o ácido alfa-cetoglutárico, eles tiveram concentrações melhores nos grupos de transitórios em comparação aos grupos persistentes, com um P significante, ou seja, essa concentração, essa análise dessa concentração, ela foi significante, já que o P de todos foi inferior a 0,05, diferente do ácido succínico e do ácido glutamínico, que tiveram concentrações melhores nos grupos persistentes em comparação aos grupos transitórios, valores que também foram significativos, já que os P's foram inferiores a 0,05. Já nessas outras duas imagens, a gente vê uma diferenciação mais visível entre todos os 13 metabólicos e os dois grupos,
onde a gente consegue até nessa imagem aqui ver os próprios citados ali, o ácido succínico e o ácido glutamínico com concentrações maiores, ó, pelo índice aqui, nos grupos persistentes do que nos transitórios, assim como a leucina, o ácido lático, a valina, entre outros, apresentaram melhores concentrações, aparições nos grupos transitórios em comparação aos grupos persistentes. E aqui a gente vê praticamente a mesma coisa, mas de uma forma mais grupal, como se eles estivessem agrupados nesses componentes aqui, esses metabólitos, e avaliados para qual desses grupos os P6 e os T6 eles reagiam de uma forma melhor. Então, a gente consegue ver que a relação de um grupo com esses dois parâmetros é diferente da relação do outro com os mesmos parâmetros. Além disso, eles fizeram uma análise de Randall Forest para determinar qual destes seria o melhor parâmetro de diferenciação entre os grupos. Então, aqui na figura E, a gente vê que desses metabólitos, apenas a valina, o ácido iminodiacético, o ácido 2-cetoisocapróico, o pirúvico, o alfa-tocoferol, o ácido succínico e o ácido glicólico apresentaram melhor poder de classificação devido à sua diminuição média da acurácia ter sido igual ou superior a 50, que foi um valor predestinado para essa determinação. Então, além disso, eles pegaram esses metabólitos e passaram por um operador, por um receptor de operação, para analisar a sensibilidade e a especificidade desses metabólitos na diferenciação entre os grupos. Então, nisso, eles perceberam que a valina foi o único a ter 100% de sensibilidade e especificidade na discriminação entre os dois grupos. Então, aqui esse gráfico é somente da valina, que a gente vê que ele alcançou 100% em todos os dois parâmetros. E isso foi comprovado pelo valor de P, que foi inferior a 0,05. Fora isso, eles também fizeram uma análise das vias metabólicas que demonstrou que os metabólicos que foram considerados mais significativos estavam principalmente nas vias do ciclo de Krebs, da glicólise e do metabolismo dos aminoácidos. E aqui nesse esquema a gente pode ver um pouco isso. A gente observa que o piruvato, a leucina, o alfa-acetoglutarato e a valina, que estão em vermelho por terem apresentado níveis mais aumentados em TS, são participantes das vias citadas. A gente tem a leucina e a valina no metabolismo dos aminoácidos, o alfa-acetoglutarato do ciclo de Krebs e o piruvato, que tem relação com a glicólise. E também os que apresentaram índices mais reduzidos nos T6, como a glicose e o aspartato, que também são dessas vias citadas. Então, todas essas análises elas foram confirmadas também por ter um valor de P inferior a 0,05. Outra questão avaliada foi a possível associação dos níveis metabólicos com a resposta celular TCD8 específicas do HIV. Então, nessa análise, primeiro eles citaram um trabalho anterior feito pelos mesmos autores, que identificou pela produção intracelular de interferon-gama, TNA e LC2, maior presença dessas células nos P6 em comparação aos T6, e por isso, nesse estudo, eles avaliaram a polifuncionalidade dessas células, ou seja, a produção múltipla e simultânea dessas citocinas pelas células T. Então, eles pegaram essa polifuncionalidade e estudaram ela em indivíduos com boas respostas de células T, calculando elas pelo índice de polifuncionalidade. Então, eles avaliaram tanto as células TCD8, tanto as células TCD4, para ver quais tinham respostas boas. E o que seriam as respostas boas? Seria a presença de uma frequência de células com produção dessas citocinas detectável após o estímulo. Então, se depois do estímulo eles tiveram uma frequência de produção detectável, eles foram considerados com respostas boas. Mas como dentro da análise poucos dos respondedores eram das células TCD4, eles passaram a avaliar apenas as células TCD8 durante o restante do estudo. Então, para associar essas alterações imunológicas aos resultados metabólicos, eles pegaram essa polifuncionalidade das células TCD8, e tanto nos P6 quanto nos T6, e correlacionaram com os metabólicos. E é isso que a gente vai ver aqui, o resultado dessa correlação. Então, a gente observa que
Quatro das análises tiveram uma correlação inversamente significante, que foi do alfa-tocoferol, o ácido pirúvico, o ácido alfa-cetoglutárico e o ácido cetoexocaproico, já que, por que que é uma associação inversa? Quando a gente via um aumento no alfa-tocoferol, quando foi analisar as células TCD4, ou TCD8, perdão, elas estavam nos seus índices mais baixos. Então, por exemplo, é o que a gente vê essas bolinhas elas demonstrando, elas apontam tanto a quantidade do metabólito quanto a atividade da célula. Então, nesses daqui a gente vê que enquanto um estava alto, o outro ele estava baixo. Então, por isso que o R era negativo, mas apesar disso eram valores significantes, já que os P's eles foram inferiores a 0,05. Em compensação, o ácido hexanoico ele apresentou uma associação direta com a função celular das células TCD8, já que, à medida que eles estavam baixos, as células também tinham uma atividade mais baixa, e à medida que eles estavam em uma concentração alta, a atividade celular ela também estava alta. Então, esse valor ele também foi significativo, já que o P ele foi inferior a 0,05. Além dos metabólitos e das células imunes, eles também fizeram uma análise dos lipídios. Então, na intenção de avaliar as diferenças lipídicas entre os grupos P6 e T6 antes e depois da perda de controle, eles realizaram um teste de liposcale, no qual, antes da perda de controle, eles não observaram diferenças significativas ao comparar os dois grupos, nem nos triglicerídeos, nem no colesterol e nem nas lipoproteínas, mas na avaliação pós-perda de controle, eles perceberam um aumento dos níveis de colesterol LDL e do número de partículas de LDL médio e não HDL. Mas, para além desse teste, eles também fizeram uma análise dos lipídios plasmáticos de P6 e T6 na pré-perda de controle. Então, eles detectaram 334 lipídios plasmáticos, dos quais apenas 93 eram significativamente diferentes. Então, eles pegaram esses 93 e fizeram uma análise de Randall Forest para ordenar e definir a sua capacidade de classificação. Entretanto, como a gente pode ver aqui na imagem A, apenas 7 desses lipídios eles apresentaram uma diminuição média da acurácia superior a 50. Então, eles foram os únicos considerados capazes de permitir uma diferenciação boa entre os grupos de estudo. Isso porque esses lipídios plasmáticos eles tiveram níveis significativamente mais baixos em T6 antes da perda de controle do que em P6. Então, assim, eles tinham um potencial discriminatório entre os dois grupos, já que tem essa diferença entre os níveis. E a gente até consegue ver isso nessa imagem B, só que de uma forma mais agrupada, como se esses lipídios eles estivessem agrupados nesses dois parâmetros. E aqui a gente consegue ver que os T6, que são os azuis, e os P6, que são os vermelhos, eles têm uma relação diferente com esses dois parâmetros que foram avaliados. Além disso, eles também fizeram uma análise das mudanças nos lipídios plasmáticos dos transitórios após a perda de controle, e nisso eles avaliaram que 43 estavam significativamente diferentes, sendo eles, em maior parte, diminuídos. Então, para além da análise sozinha dos lipídios, eles também fizeram uma associação com a resposta das células TCD8 específicas do HIV. Então, eles pegaram os níveis lipídicos que a gente tinha visto, que os P6 eles tinham níveis melhores que os T6, e associaram com essas células. E foi observada uma associação direta em todas as avaliações com a atividade celular TCD8. Então, a gente consegue ver exatamente isso aqui, em que, à medida que tinha uma concentração do lipídio baixa, a atividade celular ela também estava baixa, e à medida que a atividade celular, da atividade celular estava alta, a concentração do lipídio também estava alta. E em todos os gráficos foi comprovado pelo seu P inferior a 0,05. Entretanto, esse gráficozinho do D, ele foi eliminado do estudo devido ao seu P não estar dentre o fator que foi estipulado. Além dessa associação, eles também fizeram com os níveis plasmáticos dos metabólitos. Então, dos 13 metabólitos que eles compararam, todos estavam fortemente associados, mas apenas 3 tiveram associações diretas aos níveis de lipídios. Então, é isso que a gente vê aqui nessa figura complementar 6,
em que em azul a gente só vê os três de associação direta. Por quê? Porque teria um coeficiente de correlação positivo e uma associação direta. À medida que tinha uma alta do metabólito, a gente também tinha uma alta do lipídio. Então, por isso, essa correlação ela foi positiva e considerada direta entre os dois parâmetros. Já os em vermelho são os que tiveram uma correlação negativa, ou seja, à medida que o metabólito ele estava alto, o lipídio não estava no mesmo padrão, ele estava mais diminuído. Então, foi uma associação inversa. Entretanto, apesar de ter essa associação direta ou inversa, todos os metabólitos eles estavam fortemente associados aos lipídios nos dois grupos de estudo antes da perda de controle. Então, com todas essas análises, o presente estudo elucidou a presença de uma assinatura metabolômica específica associada ao controle de elite da infecção pelo HIV, que distingue os grupos controladores transitórios dos persistentes, e eles fizeram isso comprovando fortes interrelações entre os metabólitos, os níveis de lipídios, as células T específicas do HIV e o aminoácido valina, que foi o principal diferenciador, entre os grupos transitórios e persistentes. Além disso, eles também trouxeram a importância do imunometabolismo e as diferenças refletidas decorrentes dessa associação, já que eles trouxeram a questão da infecção microbiana como uma provocadora, entre aspas, de mudanças fisiológicas e metabólicas nas células hospedeiras e, consequentemente, nas células imunes, ou seja, toda diferença nos níveis plasmáticos causavam mudanças no fluxo metabólico celular e, por isso, poderiam afetar o desfecho do processo infeccioso ao ponto que interferiam nas células imunes. E uma das justificativas dessa associação foi a necessidade das células imunes de requisitos energéticos e biosintéticos, o que, na infecção por HIV, a gente sabe que tem uma interferência, já que na infecção por HIV, a gente tem um aumento da demanda de energia e, consequente, gasto da glicose circulante, provocando uma diminuição dos seus níveis, e, assim, a ativação da via glicolítica. E eles comprovaram isso nos resultados, ao mostrar que nos T6 eles tinham uma baixa de glicose e um aumento dos seus intermediários no momento de pré-perda. E outro fator também que eles trouxeram foi a reprogramação metabólica das células T, ou seja, as células T elas começaram a aumentar a glicose aeróbica, provocando um aumento da produção de lactato por esses linfócitos, mesmo na presença de oxigênio. E isso foi observado nos resultados, já que o lactato ele foi presente em muito maior concentração nos transitórios do que nos persistentes, assim como também a gente viu diferenças no ciclo de Krebs, mais especificamente nos seus intermediários, que podem ser fornecidos por reações anapleróticas, ou seja, reações que formam intermediários de vias metabólicas, como é o caso do alfa-cetoglutarato, que foi enxergado com níveis aumentados na pré-perda em comparação ao glutamato, que foi apresentado em níveis baixos no T6. E isso foi diretamente associado a essa relação de transformação, já que um pode formar o outro, principalmente nas situações de redução de níveis de energia, em que o glutamato ele se transforma no alfa-cetoglutarato. E tudo isso ele acabou demonstrando uma desregulação mitocondrial, trazendo a importância das mitocôndrias na progressão do HIV. Além disso, eles também trouxeram o principal parâmetro de diferenciação entre os grupos de estudo, que foi a valina, um aminoácido essencial de cadeia ramificada que compõe o grupo dos BCAAs junto com a leucina e a isoleucina, que obteve um nível muito alto, significativo, nos T6 em comparação aos P6, na análise dos resultados. E com isso, na discussão, eles trouxeram uma relação desses BCAAs com as deficiências metabólicas. Então, eles apontaram que altas concentrações desse grupo de aminoácidos estavam associadas a deficiência no seu catabolismo e também a promoção do estresse oxidativo.
e, consequentemente, devido ao estresse oxidativo, ao dano e à disfunção mitocondrial. Então, nesse contexto, eles apontaram o alfa-tocoferol, que é a vitamina E, como um antioxidante que tem sido utilizado em pacientes com HIV, numa forma de suplemento para redução desse estresse oxidativo. Então, nos resultados desse estudo, eles, de forma relacionada a isso, demonstraram que nos TCs a gente viam também uma boa quantidade de alfa-tocoferol, o que acabou refletindo um mecanismo compensatório a esse excesso de valina que também foi observado nos grupos transitórios. Então, todas essas alterações na dinâmica mitocondrial nos T6 explicam a diferença que foi vista nos níveis lipídicos durante os resultados, já que as mitocôndrias elas têm um papel importante na homeostase lipídica, já que estão diretamente ligadas à síntese dos fosfolipídios de membrana. Então, toda mudança mitocondrial esteve associada às diferenças nos níveis lipídicos, e com isso eles apontaram que não era uma surpresa alterações nos níveis lipídicos estarem relacionadas a doenças, incluindo a infecção por HIV, já que na infecção por HIV, as células imunes elas são remodeladas, elas têm seus compartimentos lipídicos remodelados, e também ocorre uma crítica síntese de lipídios no período de diferenciação das células T efetoras. Finalizando a discussão, as limitações do presente estudo estão relacionadas ao tamanho da amostra populacional, que foi considerado pequeno, entretanto justificado pela dificuldade de encontrar e de obter esse tipo de pacientes e também de fazer um acompanhamento prolongado das amostras que foram avaliadas. Por fim, eles concluíram com a observação de um perfil metabolômico específico associado à perda espontânea do controle virológico nos controladores de elite, caracterizando esse perfil por correlações fortes entre as células imunes, os metabólitos e os níveis lipídicos, as reprogramações metabólicas que as células imunes sofreram, e também com a presença de um biomarcador potencial para a progressão virológica, que foi a valina. Então, dentro desse contexto, eles trouxeram o potencial dessas alterações metabólicas de serem utilizados como, além de biomarcadores, alvos terapêuticos na infecção por HIV, além também de terem falado da importância de difundir a utilização de suplementos dietéticos como vitaminas antioxidantes e aminoácidos na comunidade infectada pelo HIV. Assim, eles finalizaram apontando a importância de outros estudos de validação externa com populações maiores, já que essa foi a sua limitação, para uma consolidação dos resultados e uma identificação do fenótipo controlador persistente e também de alvos suscetíveis às estratégias imunoterapêuticas na intenção de alcançar a remissão do HIV a longo prazo, mesmo na ausência de uma terapia antirretroviral. E foi isso, obrigada pela atenção.